Capítulo 14. Sei que antes de ir para Brasília, papai já trabalhava com ônibus. Ele e os tios Naim e Tunico. Um deles era tão jovem que ainda nem tinha carteira de habilitação. Imagina se fosse hoje? Eles tinham aqueles micro-ônibus de 12, 15 lugares. Faziam o transporte centro-bairro todos os dias. O outro, que já tinha habilitação, ficou firme na profissão de motorista até se aposentar. Esse era tio Tunico, meu tio piadista. Nós ríamos muito com ele. Quando ele trabalhava e ia ter processo seletivo na empresa, os caras faziam uma etapa final que era uma simulação das piores. E ele era o ator principal. O candidato ia para uma entrevista em que o entrevistador falava de um jeito embolado coisas incompreensíveis. Geralmente, os candidatos ficavam desesperados, especialmente se tinham se saído bem nas etapas anteriores. O talento dele também era usado contra os sobrinhos. Ele falava e nós não entendíamos nada. E não deixava passar quando chegava algum amigo que vinha para uma festa em casa. Ele fazia umas maluquices com a dentadura e com os dedos, parecia que seu rosto saía todo do lugar. Nós morríamos de rir com tudo. Ele se casou quando minha primeira irmã nasceu. Tia Mariquita era forte e bonita, com olhos verdes e mãos de quem criaria filhos, cozinharia bastante, trabalharia muito e cuidaria de tudo e de todos em torno de si. Foi ela que cuidou de vovó quando ela estava nos últimos dias. Todos sabem que ela fazia tudo com muito amor e somos muito gratos a ela por ter feito tudo que fez pela vovó. Ela curou o umbigo dos seus filhos e dos meus sobrinhos. Dizem que era especialista em tirar bicho de pé, mas o sucesso era garantido em dupla. Enquanto ela tratava de tirar o bicho, tio Tunico ficava contando casos e piadas para o paciente. De repente, não mais que de repente, o pé já estava livre do bicho e o jovem paciente morrendo de rir. Ela era e ainda é muito carinhosa conosco. Os sobrinhos a adoram. Quando era moça, perdeu um bebê em uma crise de apendicite. A gravidez já estava no 7º mês, mas o problema do apêndice complicou e o bebê não resistiu. Depois disso, eles tiveram 5 filhos e um temporão. Foi avó cedo e não demorou para virar bisavó. Hoje ela continua firme, forte, bela e sábia. Esse é meu tio que continuou sendo motorista. O outro, tio Naim, dos tempos do ônibus, guarda apenas lembranças. Quando se desfez dos coletivos, trabalhou um tempo no antigo edifício Mesbla, na Avenida Afonso Pena. Depois virou representante de selos musicais. Ele cobria Belo Horizonte e região, então viajava bastante. A sua caçula era doida com ele e só aquietava quando ele lhe entregava um objeto seu, um lenço, um relógio, que ela abraçava calorosamente até o seu retorno. Invariavelmente ela tinha crises de febre alta até que ele retornasse. Ê, paixão! Aliás, com esse trabalho na área da música, formou o nosso gosto cultural, e esse bom gosto pela música brasileira conservamos até hoje. Tio Naim nos levava às apresentações dos artistas, às vezes porque o auditório não podia ficar vazio. Essas eram as oportunidades menos interessantes. Mas havia outras em que íamos aos shows de Ney Matogrosso, Milton Nascimento, Elis Regina, Clara Nunes. Era o máximo. Ele colocava a sobrinhada no carro e lá íamos, felizes. Ou então pedia para algum irmão ir de carro, para depois se seronear os artistas, levá-los aos restaurantes. Era uma chiqueza só. Nós também ganhávamos discos que eram para distribuição. Na nossa casa tinha um quarto, que mais era uma biblioteca, mas era onde ficava o toca-discos. Ouvíamos os discos com todas as janelas fechadas, fazendo até os vidros vibrarem, de tão boa e tão alta eram as músicas que ouvíamos. Sua futura esposa era 13 anos mais moça que ele, filha de Sírios também. Na verdade, tia Glória era neta do tio Jorge, irmão do vovô Felipe. Ela aprendeu a costurar e fazia roupas para as filhas. Umas vezes fez uma saia envelope que estava na moda.
Como era de se esperar, a prima, que era grudada na mais velha, gostou muito da tal saia, e a tia fez uma para ela com o maior gosto, sem deixar de fora a irmã, que também ganhou uma. Então outra sobrinha gostou, e tia Glória fez mais duas, uma para ela e outra para a irmã. As saias eram idênticas, só se diferenciavam pela cor. Em um aniversário, pá, apareceram todas elas de saia igual. Isso não era de se espantar, nós tínhamos muito poucas roupas, as peças iam passando das maiores para as menores, irmãs ou primas, tanto fazia. Um dia estávamos numa chácara e papai estava comendo um maço de cebolinha. Ela chegou com a filha mais nova, que foi correndo perguntar o que estava comendo. Ele respondeu que era cebolinha e ofereceu para ela provar. Ela comeu com a boca boa, mas saiu logo correndo. Papai contava assim: diz Glória que a menina nunca mais comeu cebolinha. Pobre criança, não conhece as delícias desse mundo. Quem nunca provou bife com doce de leite ou ralé e hamra não é feliz. Papai exagerava um pouco também. Ralé e hamra só ele que gostava. Aquele doce ia crescendo na boca, uma coisa arenhenta, difícil de engolir. Os outros tios elogiavam vovó Cida, mas era por educação. Tinham que levar o doce para casa e o pior, comer de novo na semana seguinte.